Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Minha madrasta, madrinha, segunda mãe, segundo cais, onde aportei vida minha, guarida. 4 de setembro é o Dia da Madrasta. E hoje por aqui vamos falar da relação entre padrastos, madrastas, pais, mães e filhos. Mas como chegar a um equilíbrio saudável em nome da educação das crianças e dos adolescentes? Às vezes há dúvidas sobre os limites na criação, sobre quais são as responsabilidades de cada parte, mas é preciso ter em mente que o respeito é a palavra-chave nessa hora. Bora conversar sobre isso? Esse é o Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, estou na área e junto comigo sempre por aqui, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos lá. Minha voz. Conosco por aqui a Bianca, que é madrasta, e ela fala um pouco dessa experiência. O principal desafio em relação à participação da educação dos enteados é a divergência de criação entre a minha e do meu marido, mas com amor e carinho a gente consegue manter uma linha sabendo o limite de cada um. Os meus, por exemplo, são como se tivessem saído de mim, não faço a diferença entre eles, é tudo de todo mundo. Com a mãe deles a gente respeita o espaço de cada um e de acordo com a relação das crianças. Não tem ruído nenhum e a gente mantém uma boa convivência quando a gente está no mesmo ambiente, tudo pelo bem deles. É isso, Roseli, é colocar essa criança, esse adolescente na frente, né, desse diálogo, dessa conversa e pensar nisso na hora da tomada de decisão? Isso, é isso mesmo. São preciso duas coisas, pensar nas crianças e conversar, dialogar, resolver conflitos. Há diferenças na maneira de pensar a educação deles? Sempre há entre todas as pessoas. Então é necessário conversar a esse respeito, negociar e chegar a um consenso, porque algumas decisões são muito importantes que sejam compartilhadas por quem convive de perto com filhos, enteados e até sobrinhos e outros mais novos. Palavra de ouvinte. Fala conosco agora o Renato Oliveira, que é padrasto do Davi. Para ele, respeito é o mais importante quando o assunto é a educação do menino. Combinado que a gente sempre faz, quando o Davi ele faz alguma coisa que seja errado, eu nunca vou reportar de forma bruta com ele. Então, eu tento dar o respeito para ele, para eu conseguir também dele o respeito. Quando eu vejo que é algo extremo, eu chego na mãe dele e falo, ó, Davi fez isso, conversa com ele, corrige ele. Mas eu sei até onde eu posso corrigir, como padrasto, né? Essa é uma questão que vem muito aqui com participação dos nossos ouvintes, Roseli, que vivem nessas novas configurações familiares, sobre limites. Até onde é o limite do padrasto, até onde é o limite da madrasta. É uma questão que é da educação como um todo, e como é que a gente estabelece esses limites? Não é simples porque nós não temos muita tradição, Thaís, de compartilhar a educação dos filhos. Vamos lembrar, né, que naquela família que existiu há muito tempo e era hegemônica, era a mãe, apenas a mãe que educava os filhos e o pai era aquela pessoa que acompanhava e que de vez em quando dava umas broncas a pedido da mãe. Então, como nós não temos tradição e nós estamos iniciando esse processo, é necessário muita conversa e principalmente essa questão que foi dita do respeito, né? É preciso respeitar as crianças, mas é preciso respeitar a importância e a necessidade de civilizar essas crianças a partir da educação delas. Então, muito diálogo entre os adultos responsáveis para que possa acontecer um clima confortável para todos, mesmo quando seja necessário colocar alguns limites para os filhos, enteados, etc. Na minha opinião... Microfones abertos para a atriz Letícia Tomazella, que é autora do livro Madrasta é a Mãe. Ela tem 2 enteados, um de 13 e outro de 18 anos.
A gente marca às vezes reunião aqui, senta na mesa na hora do jantar e fala, você tem que conversar um assunto difícil. Então, eu estudo muito, né, muitos livros, muitos artigos, e eu trago tudo para eles, os debates. Então, eles começaram a entender que desmarginalizar esse papel da madrasta era também prestar um grande serviço à pauta feminista, que é você tirar a invisibilidade de um papel tão difícil e trabalhoso, que é você dar lugar a uma mulher que é tão boa quanto um padrasto, que é você não invisibilizar nenhum tipo de maternidade. São vários tipos de maternidade. A da madrasta é mais uma delas, sim. Então, trazendo a pauta feminista, e eles são muito ligados nessas pautas, os meninos, eles foram entendendo a importância de tirar o estigma desse lugar, desse papel, sabe? E tem tanto estigma nesse papel, né, Roseli? Ela fala de como atravessar essa marginalização, essa invisibilidade, e é importante a gente pensar nisso para melhorar essa relação. Ai, nós temos tantas histórias a respeito, né? As crianças já pequenas ouvem as histórias clássicas, onde há madrastas que fazem mal para as crianças. Então, há muito estigma e é preciso superar isso, né? É preciso lembrar, Thaís, que a madrasta faz maternagem. Então, é um papel importante na vida das crianças. Então, se o pai decidiu casar novamente e há uma mulher ocupando esse lugar, é importante lembrar que não é substituir a mãe, mas é exercer o papel de madrasta com todas as suas responsabilidades, seus deveres, inclusive de fazer a maternagem com as crianças. A relação de padrastos e madrastas com os enteados é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Comigo deu certo. De Salvador, Raimara Guedes abre o seu coração sobre como o padrasto chegou em sua vida para somar e acolher. Ele me escolheu, na verdade, como filha, porque quando ele se aproximou de mim, da minha mãe, eu tinha 1 ano. Então, lá se vão 32 anos de convivência, de troca, de carinho. Eu estava pensando essa semana em fazer uma tatuagem com minha avó, meu avô e ele, porque foram meus pilares, sabe? Minha base. Ele me deu o que meu pai não me deu, ele fez por mim o que meu pai nunca fez. Que relato forte, amoroso, que coisa bacana de dividir por aqui quando a gente fala dessa relação. Nossa, que depoimento bonito. Madrastas e padrastas devem prestar atenção nesse depoimento. No início do relacionamento com os enteados, pode haver assim, uma resistência, grandes dificuldades, negação por parte dos enteados. É preciso ter a posição de adulto, superar isso, para chegar nessa lindeza que foi o depoimento desta nossa ouvinte, da relação com o padrasto. Adorei. Me conta uma história. Qual é a sua dica, Roseli, sobre essa relação para a gente aqui trazer para os nossos ouvintes? Eu escolhi um livro, Thaís, que fala a respeito, principalmente no tempo atual, né, desse relacionamento nas famílias do mundo contemporâneo, que tem padrastos, madrastas, enteados. O título do livro é Parentalidade nas Famílias Neoconfiguradas, as famílias com padrastos, madrastas e enteados. Então repete pra gente, Roseli, só para quem não conseguiu anotar, ter essa oportunidade. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas, as famílias com padrastos, madrastas e enteados. Hey, irmão, me diz como você tá. A saudade ainda vai me matar. A saudade ainda vai me matar. Lembra. A relação entre irmãos é sempre motivo de participação dos nossos ouvintes aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Nem sempre é um relacionamento harmonioso e fraternal. Há momentos também de competição, brigas, ciúmes, mas como lidar? É preciso mediar isso? Será que dá para forçar uma amizade? Ou é preciso apenas cobrar respeito de ambas as partes? No próximo dia 5 de setembro é celebrado o Dia do Irmão e por isso essa relação é o nosso tema a partir de agora por aqui.
Eu também quero falar. Com apenas 7 anos, o pequeno Theo conta que a irmã Ágata, de 13 anos, é a super companheira para todos os momentos. Da hora de ver TV ao almoço, os dois não se desgrudam, mesmo com algumas briguinhas de vez em quando. A gente briga. Eu tenho ciúmes quando a Ágata fica grudada na minha mãe. Eu fico já, sai daí, é minha mãe. Eu amo ela, na verdade. Ela faz almoço, ela cuida muito bem de mim. Ela briga às vezes, mas já fica de bem. Ela que assiste televisão comigo. Ela corta banana na minha comida. Ela é muito legal. Eu amo ela demais. Ela faz tudo pra mim. Tudo! É muito fofo e mostra essas contradições, né, Roseli? Tem hora que a gente tá amando, tem hora que a gente tá brigando, e é assim que acontecem as relações, né? É verdade, e olha que o Theo falou uma coisa bem importante. Ele tem ciúme porque é a minha mãe. Essa é uma das grandes questões das rivalidades entre os irmãos, Thaís. Como assim? A mãe é minha. Não, é minha também. Não, é só minha. E é por conta disso que aparecem brigas, como ele mesmo disse, por coisas bobagens, mas por trás disso há outra história que é exatamente: eu quero a mãe só para mim, eu não quero dividir essa mãe. Que sufoco! Espaço aberto para Jennifer Silva, que tem 2 filhos. Olha, até hoje não conheci irmãos que não brigassem. Geralmente eu media o conflito escutando os 2 lados e tentando perceber qual o que está correto, né? Tento tirar disso uma lição. Quando é possível estabelecer o certo do errado, faço. Quando não, os 2, infelizmente, arcam com as consequências do castigo ou do pensar, mas geralmente tento fazer como eles sejam amigos, né? Roseli, é preciso mediar essa relação entre irmãos? Se sim, como é que a gente faz isso? É difícil fazer essa mediação, Thaís, muito difícil, porque toda a história tem vários pontos de vista, né? E 2 irmãos que brigaram, cada um deles tem certeza que tem a razão. E quando a pessoa, o adulto, a mãe, o pai, vai fazer a mediação e tentar encontrar quem está certo, quem está errado, alguém vai se sentir aí excluído desse relacionamento. Então, o melhor é, dependendo da idade, né, dos irmãos, é tentar fazer com que eles pensem: poderia ter sido diferente essa história? Em vez da briga, eles poderiam ter resolvido aquele conflito de outra maneira. Então, ajudar a criança e até o adolescente a pensar a esse respeito é importante. Então, mediar com muita delicadeza para não não assumir um dos lados dos filhos. Para bom entendedor. A psicóloga Helena Sabino compartilha com a gente exatamente essa questão, Roseli, sobre a mediação dos conflitos entre os filhos. Nós, adultos, a gente precisa se policiar para não interferir nas discussões e, mais ainda, para não tomar partido e não ser juiz desses conflitos. A minha dica é: supervisione e separe fisicamente quando necessário. E lembre-se, os conflitos entre irmãos são ótimas oportunidades para aprender habilidades como empatia, resolução de conflitos, cooperação, autocontrole e autoconhecimento. Um ponto que eu queria mencionar é que muitas vezes o pai tem essa reação, ou de mediar, né, e até tomar partido em alguma situação, e na outra, alguns tentam criar uma relação de amizade entre os filhos, tentam forçar, né, essa parceria mais intensa. Não dá para forçar esse tipo de relação, né? Não dá. A gente tem que permitir que eles tenham essa liberdade de escolha, né? A gente conhece um ditado popular que diz: família a gente não escolhe. E é exatamente isso, a gente não escolhe quem é o irmão, a irmã, não sabe se vai dar liga nesse relacionamento. Então, o melhor é a gente exigir o respeito entre eles. A gente acabou de ouvir esse depoimento bom, né?
que disse, olha, se eles são crianças e estão brigando fisicamente, é apartar cada um de um lado e a partir daí vocês vão resolver conversando essas questões. Então é bem legal a gente ter respeito, né, por esse relacionamento, porque na vida adulta, no futuro, pode ser que eles se encontrem e tenham uma relação amigável, fraterna. Me conta uma história. Por aqui conosco a escritora Raquel Matsushita, ela que é autora do livro Eu, entre parênteses, não gosto de você. Ela explica que os livros e os filmes são lugares seguros e bons para alcançar os sentimentos dos filhos. Eu penso que os livros de literatura, assim como os filmes, são vias para se alcançar sentimentos. Entre irmãos é um belo elo de espelhamento também, um lugar seguro para perguntas e reflexões. Eu já vi muito livro ser um mediador espontâneo entre irmãos. Quando um lê em voz alta para o outro, por exemplo, eles não estão somente compartilhando uma história, mas também afeto, cumplicidade. Eles reforçam os laços de confiança. Se pensarmos que o livro é um diálogo entre dois, o autor e o leitor, quando os irmãos leem juntos, o encontro se abre para três, o que é muito mais rico. Roseli, a gente sempre fala da mediação através de livros, de filmes, e tá aí uma boa oportunidade para tentar entender e criar também uma conexão maior entre os filhos. Isso, nossa, achei bonita, né? Essa versão de que é dialogar com o autor da história e entre os irmãos, entre o ponto de vista de cada um deles. É muita afetividade envolvida. Quando os irmãos entram no relacionamento, ou com a literatura, ou com o cinema. Eu acho muito, muito importante ter essa possibilidade de a arte ajudar, né, a criança ou o adolescente a se entender melhor e entender melhor o mundo também. A relação entre irmãos continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu também quero falar. A Clara tem 22 anos e conta pra gente que sempre desejou ter uma relação mais próxima com a irmã. E com o passar dos anos, as duas foram construindo uma irmandade mais saudável. Com o tempo a gente foi ficando mais velha, amadurecendo, né? E a gente foi criando uma amizade, assim, uma cumplicidade muito legal, que foi algo que, na verdade, eu sempre quis. Porque eu sempre via, tipo, minhas amigas e amigos brigando com os irmãos. E eu sabia que eu não queria aquilo pra mim e pra minha irmã. Tipo, a nossa relação ser assim. Nunca quis. Sempre quis que fosse algo melhor. E com o tempo a gente foi construindo isso, foi deixando cada dia mais leve, né, mais amigável. Com a palavra agora, a Laila, que é irmã da Clara e tem 14 anos. Eu e a Clara, quando éramos menores, a gente não se dava muito bem, a gente só brigava. Não tinha uma amizade, era só, ela é minha irmã. Mas hoje eu sinto que eu tenho mais liberdade de falar com ela, eu tenho mais confiança nela. Eu sei que, tipo, se eu precisar de alguém, ela vai estar lá pra mim. Eu tô criando mais confiança, eu tô sentindo como se ela fosse mesmo uma irmã pra mim. Tipo, ela tá ali sempre pra mim. E é uma relação que é construída, né, Roseli? Seja de amizade ou mesmo dessa relação de irmãos, dessa irmandade, sempre é uma construção, né? É sempre uma construção que depende um pouco também da maturidade, né? A gente ouviu ela dizer que no começo elas brigavam muito, elas têm uma diferença de idade grande, quando uma era adolescente, a outra era criança. É difícil, né, o convívio entre irmãos de idades tão distantes. Mas parece que a mais velha aprendeu a cuidar da mais nova e foi cultivando, né, com esses cuidados, a amizade entre as duas. Muito bonito os dois depoimentos. Vi e curti. Tem dica na área? Conta pra gente, Roseli. Escolhi um filme para a família inteira, principalmente pensando nas crianças. Eu acho legal que as crianças possam assistir a um filme que fala de dois irmãos, é uma animação, são dois tigres, né? Que são separados quando o pai é caçado, né? Por um caçador.
e um dia eles se reencontram. Então o filme é Dois Irmãos. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Hoje o programa Seus Filhos em versão ampliada abre espaço para falar da campanha Setembro Laranja de combate à obesidade infantil. A estimativa é de que 6.400.000 crianças tenham excesso de peso aqui no país. Mais de 3 milhões já evoluíram para a obesidade. Só no estado de São Paulo, a busca por diagnósticos e tratamentos cresceu 38%. Crianças com idade entre 5 e 9 anos são maioria, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O Ministério da Saúde alerta sobre a importância de hábitos saudáveis e a alimentação balanceada desde cedo para prevenir doenças. Então, por isso, esse é o nosso assunto agora nos Seus Filhos em versão ampliada. Minha voz. Começamos por aqui ouvindo o Caio Souza, de 13 anos. Sou obeso, sofro bullying na escola, dos meus amigos e de todo mundo. Gosto de jogar futebol, mas todos riem de mim porque minhas pernas são pesadas e não consigo jogar. Mas estou fazendo tratamento para cuidar disso. Roseli, você sabe que eu vi uma entrevista recente do ator Leandro Hassum e ele falava sobre a questão da obesidade, especialmente na infância dele, e a questão do esporte foi levantada. Ele falou, olha, eu até hoje não torço para nenhum time de futebol porque eu nunca era chamado para as partidas quando eu era criança. Sempre escolhiam todo mundo e eu ficava sentado no banco. Nunca me escolhiam, só quando era um último caso. E falaram para ele, deram essa justificativa, inclusive um dos treinadores, olha, você é obeso, você não vai conseguir jogar. A gente precisa ter tanto cuidado com a palavra, mas principalmente, Roseli, a gente precisa promover uma inclusão, né? É um diagnóstico isso. Exatamente, Thaís. Às vezes, muitas famílias têm a impressão, têm a visão, né, de que a questão da obesidade na infância e na adolescência é apenas uma questão de saúde, que, aliás, não é apenas, né, é importante. Mas não, a pessoa, a criança, o adolescente obeso sofre. A gente acabou de ver esse depoimento e a gente sente o sofrimento, né, de um adolescente, de uma criança, com a exclusão, por exemplo, como você citou o caso aí do ator. Então é preciso que a gente considere todas essas possibilidades para poder ter uma atitude que afete positivamente a criança ou adolescente, para que ele tenha uma vida um pouco melhor. Palavra de ouvinte. Fala conosco agora a Marlúcia Souza, que é mãe de um menino de 10 anos diagnosticado com sobrepeso. Ele está acima do peso, já em estado de iniciando uma obesidade. Então o que acontece? Vai para o colégio, tem uns coleguinhas que gostam de fazer bullying, enfim, né? E se revolta muito. Então, o que eu estou fazendo com ele? Não usando duas massas, por exemplo, se vai comer um arroz, não como uma mandioca. Muitas vezes não gosta das verduras. Então, o que eu faço? Eu enfeito ainda aquela verdura no prato, incentivo a comer, sabe? Então, assim, eu estou iniciando esse tratamento em casa mesmo, da forma que eu faço as coisas como incentivo ele. Roseli, qual a sua orientação para um pai, para uma mãe, para um avô, para esse cuidador dessa criança ou desse adolescente, no momento em que ele percebe que essa criança está com sobrepeso ou mesmo com um diagnóstico de obesidade? É procurar um especialista, é orientar, é acolher essa criança? Quando há um diagnóstico, né, ou de sobrepeso ou de obesidade, é preciso o acompanhamento médico, porque algumas características da saúde podem ser afetadas, né, pela obesidade. Então isso precisa ser acompanhado pelo profissional das ciências médicas. Às vezes é importante também quando a criança demonstra que a situação de peso dela causa sofrimento psíquico intenso. Às vezes é bom também o acompanhamento de um profissional da área da saúde mental, mas aí é preciso
ter cuidado, porque às vezes não é a criança a questão, mas são os pais ou os adultos que responsáveis por essa criança, né? Então a gente ouviu um depoimento bacana aí de como uma mãe pode começar a ter uma atitude muito positiva para ajudar o filho a se recompor no sentido da alimentação saudável e no sentido também de não ganhar mais peso do que já tem. Para bom entendedor. Com a palavra, a endocrinologista pediátrica Liana Marinho. E o próprio pediatra, através das curvas de peso e altura, ele pode verificar se a criança está com excesso de peso. A partir daí, né, serão verificadas as curvas de índice de massa corporal, né, e a criança vai ser encaminhada para o especialista. Geralmente o ideal é que seja um tratamento multidisciplinar. Muitas vezes precisa de psicólogo, às vezes precisa de fonoaudiólogo, às vezes precisa de endocrinologista, nutricionista. Então, realmente é importante que seja avaliado primeiro pelo pediatra, que é ele que vai nortear todo o tratamento que será feito para a criança. E por falar em tratamento multidisciplinar, nós convidamos agora a psicóloga Ana Esteves. Tratar um sintoma sem corrigir a causa certamente não irá solucionar o problema. E a obesidade pode estar relacionada a várias dificuldades emocionais, como ansiedade, tristeza, baixa autoestima, transtorno de pânico, anorexia, bulimia, dentre outros. Precisamos estar atentos aos nossos filhos para identificar o quanto antes possíveis problemas e ajudá-los a resolvê-los para minimizar os danos futuros. Eu quis trazer os dois depoimentos porque é uma profissional que é responsável pela saúde física, outra pela saúde mental. Muitas vezes as coisas estão associadas e é preciso também um acompanhamento nesse sentido especial da saúde mental, né, Roseli? Porque, como a gente mencionou aqui durante todo o nosso bloco, tem a questão do bullying, tem a questão de uma ansiedade, de uma angústia, e a saúde mental merece essa atenção também. Sim, merece muito. O bullying é uma coisa muito frequente na vida de crianças que têm sobrepeso, né? A gente ouviu alguns depoimentos e a gente percebe que isto marca a vida de uma criança. E a gente ouve também falar, a criança é cruel mesmo. Não é que a criança é cruel, a criança que provoca o bullying, né? Na outra que tem um sobrepeso, ela ainda está no processo de aprender a viver em sociedade e ela ainda não consegue entender bem o quanto a atitude dela afeta a outra criança. Então, sim, às vezes é preciso que o nosso filho, a criança conhecida, ao demonstrar que sofre, precise de um acompanhamento. A obesidade infantil continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Tem dica chegando. Vamos navegar! Roseli, qual é a sua indicação sobre esse assunto para os nossos ouvintes? Eu escolhi um site que vai ajudar muitos pais e mães e parentes, né, de uma criança ou de um adolescente que tem sobrepeso. O site todo, mas dentro desse site, o site é abeso.org.br, que é da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade. Eu escolhi o artigo Obesidade Infantil. Veja como criar ambientes saudáveis para as crianças e como identificar o excesso de peso. Então, vou pedir para a Roseli repetir não só o site, mas também, né, essa indicação específica sobre esse tema. O título do texto é Obesidade Infantil. Veja como criar ambientes saudáveis para as crianças e como identificar o excesso de peso. E o site é abeso.org.br.
E olha, lembrando que esse programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser, no site da Band News FM, nos principais tocadores de áudio e também no YouTube. É só procurar a playlist dos seus filhos lá no YouTube da Band News FM. Fique à vontade para compartilhar também, a gente fica muito feliz. Assim como a gente fica feliz em receber sua mensagem. Manda para cá sua mensagem, seusfilhos@bandnewsfm.com.br, esse é o nosso e-mail. Pode também nos acionar nas redes sociais, @ThaísBDias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Agradeço a produção da Luana Pereira, a sonorização do José Antônio de Araújo, a sua companhia, ouvinte da Band News FM, sempre por aqui, e lógico, os ensinamentos de Roseli Saião. Roseli, um beijo enorme e até a semana que vem. Um beijo, Thaís, um prazer enorme falar com você e muito carinho para os nossos ouvintes que nos acompanham. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.